Então, pessoal, vamos fazer aqui agora algumas questões sobre essa primeira parte de conteúdo que a gente viu. Aspectos gerais, função administrativa. Eu já coloquei aqui os princípios, mas a gente não viu. Então, vamos fazer algumas questões daquilo que a gente já viu. Questão aí, ó, concurso 2016, socioeducativo FEPESE, né? Mesma lei, né? Dentro da carreira aí, existe a carreira de agente penitenciário e agente socioeducativo, ok? Então, aqui é essa questão é um daquilo que vocês vão enfrentar no dia da prova. É esse tipo de questão aqui. Vamos lá. É correto afirmar sobre os atos administrativos, ok? E aí nós temos 5 alternativas. Deixa eu ver se dá algumas. Acho que dá para fazer aqui. Olha só. Letra A. Eu vou fazer as leituras, depois mostro os erros para vocês. Vocês ficam ouvindo. O Poder Judiciário e o Poder Legislativo podem editar atos administrativos. Vamos lá. Ficamos na dúvida aí, né? É correto afirmar: o Poder Judiciário e o Poder Legislativo podem praticar atos administrativos. Beleza. Agora B. Apenas as pessoas jurídicas de direito público podem praticar atos administrativos. Veja que a FEPESE não popa. Quem são de direito público? A administração direta e fundações públicas de direito público. É só elas que podem editar atos administrativos? Não, eu falei inclusive as privadas e falei inclusive dos particulares delegatários. Mentiu. Então, agora aquilo que eu falei para vocês na aula coach, o que a FEPESE tem como característica para deixar uma questão errada? Apenas uma palavra. Qual é a palavra errada? O apenas, né? Então, o apenas aqui, né, está errado. Então, qual o joguinho que vocês têm que começar a aprender com a FEPESE? Procurar a palavra errada. Leu a frase, procura a palavra errada. E para colocar a palavra errada, eles têm que inserir um termo. Um não, um sempre, um nunca, um exceto, ok? Então procurem palavras que vocês percebem que ela foi introduzida na frase, tá? Então aqui um apenas, né, me chamou a atenção. Letra C. Os atos administrativos não podem ser objeto de controle do Poder Judiciário. Pode ou não pode? Acabamos de ver, por exemplo, que essas pessoas que fizeram o concurso da PM podem entrar na justiça para anular as questões que estão fora do edital. Então, cabe ao judiciário analisar? Sim, questão de legalidade. Então, cabe o controle judicial dos atos administrativos. Então, letra D. O ato administrativo discricionário dispensa motivação. Vocês ainda não viram o que é um ato discricionário e o que é um ato vinculado. Mas eu já dei a resposta hoje. Porque eu fiz distinção da espécie aqui, ou eu falei que os atos precisam ser motivados? Eu falei que os atos precisam ser motivados, não falei? Eu falei alguma coisa de discricionário ou vinculado? Então, há dispensa de motivação para um ato discricionário? Não. Por exemplo, salvo essa, não deu a exceção, atos administrativos não dispensam motivação. Atos administrativos discricionários não dispensam motivação. Nós vamos aprender vários durante as aulas, tá? Então, precisaria saber que ato administrativo tem que ser motivado. É essa frase aqui, ó. Atos administrativos têm que ser motivados. A exoneração e a nomeação de um cargo em comissão é um ato discricionário? É. É a única exceção. Mas existem outros atos discricionários que precisam ser motivados. Então, não posso cair nessa charadinha. Porque o que acontece? Quando a gente começa a estudar, qual seria o erro aqui? Ah, mas a exoneração e nomeação é um ato discricionário. Então, tá certo. Não, porque não é só esse. Essa é a única exceção. Todos os demais atos discricionários que existem têm que ser motivados. Então, essa é a única exceção. Tá? Então, se é a única exceção, não é todos os atos administrativos que podem ser dispensados de motivação. E letra E, atos administrativos não exigem uma forma específica. Isso a gente não aprendeu ainda. Lá dentro do ato administrativo, a gente vai aprender o COFINFOMOB. E vamos ver que o ato tem que ter uma forma específica. Tá? Então,
Essa a letra E, a gente não viu o conteúdo ainda. Mas a resposta a gente já sabia. Sabia? Resposta é letra A. Tá? Então, o que eu quero que vocês aprendam aqui? Dentro da questão de prova, observem ali, ó, o que deixou errado. Apenas uma palavra, né? Então, nós temos aqui o apenas, o não, o dispensa e o não. Tá? Então, olhos de águia. Estou fazendo uma questão, apareceu um termo ali no meio, FEPESE coloca termos no meio. Então, eu tenho, claro que obviamente saber a teoria, mas ficar na dúvida se eu vi algo ali que foi inserido. Senão eu leio rápido e caio na charadinha. Certo? Então, questão da última prova do DEASE. É essa prova que vocês vão enfrentar. Ok? Então, o que nós precisávamos saber? Que os atos administrativos são exercidos pelo Executivo, mas também pode ser pelo Judiciário, pelo Legislativo. Que os atos administrativos precisam ser motivados, até mesmo os discricionários, salvo essa exceção aqui. Se não veio escrito essa exceção, precisa ser motivado. Certo? O que mais que nós vimos? Os atos precisam ser controlados e podem ser controlados pelo Poder Judiciário? Sim, em questão de legalidade. Tá? Então, essas mensagens da aula de hoje bateu com aquilo que eu preciso saber. Vamos para a próxima questão. Questão agora mais comprida aqui, ó. Questão de advogado da Celesc 2011. Tá? É uma questão mais elaborada, já é para quem é formado em Direito, e ela pede a questão incorreta. Então, vejam bem, nessa alternativa, ela pedia a questão correta. Nessa alternativa, ela pede a incorreta. Então, qual o segredo? Quando eu leio aqui, eu já circulo o incorreta para não esquecer. O que ele está perguntando? Se ele quer a correta ou a incorreta. Então, vamos analisar aqui. Ó, tá? Eu já vou marcar direto aqui para a próxima fase, para vocês olharem já com as marcações. Vamos primeiro analisar a questão que está incorreta. Vamos analisar a, C, D e E, que são as corretas, de acordo com o que está aqui. Tá? Vamos lá. O princípio da supremacia do interesse público não exclui a observância do devido processo legal. Quando eu falo em legalidade, eu tenho que observar o devido processo legal. Tá? Então, quando a administração pública tem supremacia, ela deixa de observar a legalidade ou ela tem que observar a legalidade? Então, mesmo naquele processo de apreensão da mercadoria estragada, todo o processo tem que ser legal. Tem que ter o devido processo legal. Concorda comigo? Vocês gostariam de ter uma farmácia e simplesmente chegasse e fechasse o estabelecimento? Ou vocês querem ter o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, as provas, ter direito a apresentar defesa, recursos? Isso é o devido processo legal. Olha o que diz a questão. O princípio da supremacia não exclui do devido processo legal. Tá certo? Eu respeito a supremacia e respeito a legalidade. Certo? Um não exclui o outro. Tá? A letra C agora. Claro que foi um palavreado aqui mais jurídico, né? Então, quem é formado em Direito é mais fácil de entender para quem não é. Eu coloco questões tanto de advogado quanto questões de outros cargos. Por quê? Porque a gente vai para o máximo, né, para ficar no meio termo. Letra C agora. Ó. São manifestações decorrentes da supremacia do interesse público, o exercício do poder de polícia, as cláusulas exorbitantes dos contratos, a intervenção do Estado na propriedade, através, por exemplo, da desapropriação. Tá certo ou tá errado? Certo, são exemplos de supremacia. Agora, vamos à letra D. A necessidade de realização de um concurso público. A necessidade de realização de uma licitação antes das contratações. São exemplos de manifestação do princípio da indisponibilidade do interesse público. Certo ou errado? Certo. Tá? Vejo que eu tinha que ter o mapa memorizado. Se eu não tivesse, eu teria... Letra E agora. O princípio da supremacia do interesse público fundamenta a existência de prerrogativas ou poderes da administração. Decorre da chamada verticalidade entre
da verticalidade nas relações administração particular. O que vocês acham? Certo ou errado? Certo, 100%. Né? Então, nós temos aqui a supremacia, que nada mais é que um conjunto de prerrogativas e que geram essa verticalidade na relação Estado-particular. Fechou? Tá? Então, quando vocês estiverem revisando, vocês revisem a questão, relê, para poder entender. Tá? No início, a gente mais decora do que entende. Depois a balança vai se encaixando. Eu procuro mais de vocês o entendimento do que a memorização. Vocês entendendo os exemplos, pegando aqui o mapa mental, fica mais fácil de lembrar. Tá? Aqui. Vamos lá, respira fundo aí. Agora vamos achar o erro. Tá? O princípio da supremacia e da indisponibilidade estão expressos na Constituição. Quando eu expliquei os dois, nós lemos algum artigo específico dizendo que estava escrito isso? Não. Esses dois artigos aqui, ó, esses dois princípios são implícitos. O que é implícito, professor? É que não é expresso. Eles não estão escritos na Constituição. E como é que eu sei que ele existe? Somando tudo isso e tudo isso, eu sei que eles existem. Ok? Ou seja, a doutrina entendeu que tudo isso é poder, dever. Ou seja, eles são implícitos na Constituição. Não são expressos. Mas tem que se aplicar? Claro que sim. Ok? Então, essa questão é uma excelente questão para mim revisar esse mapa mental aqui. Fazer questões é revisar. Se eu estivesse lendo um livro ou uma apostila, dificilmente eu me atentaria aos detalhes que eu teria que lembrar na hora de uma questão de prova. E é isso que faz a diferença entre passar e não passar. Não é tempo de estudo, é estratégia de estudo. Vai ter muita gente com muito mais tempo de estudo que vocês e que leu várias vezes, mas não memorizou nada. Não criou um mapa mental daquilo que realmente cai na prova. Ok? Eu preciso conhecer a minha prova, aquilo que realmente importa para a minha prova. Vamos para outra questão? Vamos lá. Outra questão de prova agora de guarda municipal. Então, bem no perfil daquilo que vocês vão enfrentar. Guarda Municipal de Florianópolis, 2015. Assinale a opção correta. Ok? Vamos lá. A administração pública sempre pode atuar de ofício sem a necessidade de interesse da parte interessada. Interessante essa questão, né? Onde é que está a resposta? Ali, ó. O exercício da administração independe de provocação, ou seja, ela age de ofício, ok? Então vejam bem, acertaria uma questão da FEPESE, bastando saber que ela age de ofício. Aula de ontem, aula de hoje. Agora vamos achar os erros aqui. Os erros, vejam bem, é uma questão da prova de guarda municipal. A FEPESE não popa, ok? Vamos lá para a letra B agora, ó. Existem competências da administração pública que só podem ser desempenhadas mediante provocação do interessado. Não, ela age de ofício. Letra C. O Estado atua no domínio econômico, o Estado atua no domínio econômico como agente normatizador, regulamentador, aqui está certo, e tem a prerrogativa de explorar diretamente qualquer atividade econômica por meio de empresas públicas e sociedades de economia mista. Quando eu li para vocês o artigo, eu falei que era qualquer atividade que ela podia explorar, ou somente segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Então não é qualquer atividade que ela pode explorar uma atividade econômica. É uma prova para a guarda municipal. Então, não estou viajando aqui na minha aula. Tá? É esse o perfil da prova que nós vamos enfrentar. Tá bom? Então, vejam bem, ó, a intervenção na atividade econômica é uma exceção. Somente imperativo da segurança nacional ou relevante interesse público. Qual é o erro? Não é qualquer atividade. É somente essas duas aqui. Ok? Então, tem que memorizar? Tem.
Vai assistir de novo a aula, respirar fundo, reler. Depois da terceira vez que já assisti isso aqui, já não tem nem graça mais. Tá? Daí já perdeu a graça com a FEPES. Vamos para a letra D agora. Aqui tem um termo que a gente não aprendeu ainda, tá? A anulação e a revogação de um ato não pode ser exercida diretamente pela própria administração. Quem já estudou comigo a autotutela, que é a cena do próximo capítulo, justamente é isso que a administração pode fazer. Ela pode anular e ela pode revogar. O judiciário não pode revogar, só pode anular. Tá? Então essa cena ainda a gente não viu. É dos próximos capítulos. É o próximo aula, mas ela é importantíssima. Mas nós já vimos. A base dela é o sistema inglês. Ou seja, cabe ao juiz analisar legalidade. Legalidade para nós é sinônimo de anulação. Tá? Depois eu vou fazer um método mnemônico para vocês vão gabaritar essa prova. Tá? Então, por enquanto, a letra C avançou um pouquinho naquilo que a gente viu hoje. A gente só viu o início da autotutela. Agora, a letra E, nós já temos condições de responder. Os concessionários e permissionários de serviço público, nós vimos na aula de ontem que eles são particulares, certo? Certo? Então, vamos lá. Os concessionários e permissionários de serviço público, mesmo particulares, não fazem parte da administração direta e indireta. Até a vírgula aqui tá certo? Sim, perfeito. Concessionários e permissionários são agentes delegatários que não fazem parte da administração, mas exercem uma função pública, certo? Beleza. Agora, olha o erro, vírgula. Exercem atos administrativos? Sim, exercem atos administrativos. Essa mensagem é importante para a FEPES, ok? Agora, olha o erro dela. Aí eu acho que deu uma câimbra no cérebro de quem fez, né, a questão. Ou brincou com a examinando, porque daí ela diz assim, ó, e portanto faz parte da administração. Ela diz ali, ó, que mesmo particulares não fazem parte e depois diz que fazem parte. Se o cara marcou essa, aí o cara viajou, né? Porque na mesma pergunta tinha faz parte e não faz parte. Tá? Ela faz parte ou não faz parte? Não, né? Não faz parte. Tá? Então, o erro que eles acrescentaram e, portanto, faz parte da administração. Então, vejam bem, ó, uma questão de guarda municipal abordou praticamente o que a gente viu hoje. E a aula de ontem. O que ainda a gente não viu? Autotutela, anulação, revogação, que vai ser a próxima aula que nós vamos esmiuçar. Ok? Deixa eu fazer mais uma questão aqui. Deixa eu ver se essa aqui dá para fazer. Essa aqui dá para fazer. Vamos lá. Essa é uma questão de nível alto, né? Foi da analista da Fazenda Estadual aqui 2010, tá? Foi o último concurso aí da Fazenda. Sobre os princípios da administração pública é correto afirmar, tá? Vamos lá. Alguns aqui não dá para fazer ainda, tá? Eu vou mesclar com vocês. Todos os princípios fundamentais encontram-se explícitos na Constituição Federal? Todos os princípios que regem estão explícitos? Não, tem dois que estão implícitos. Então essa charadinha eu não posso cair mais. Tá? Esses dois são os maiores, que nós vamos ver na próxima aula, eu não posso cair nessa charadinha. Eles são implícitos. Letra B agora. Verifica-se manifestação direta da supremacia do interesse público quando a administração intervém no domínio econômico na qualidade de Estado empresário. Vamos lá. Agora essa aqui tem que respirar fundo. Quando eu tenho prerrogativa, é uma relação de interesse público. Quando eu intervenho no domínio econômico, é uma relação de direito privado. Então, se está desse lado aqui, tem supremacia do interesse público? Não. Só quem está desse lado aqui tem supremacia do interesse público. Então, quando o Estado atua no domínio econômico, ele está numa relação privada. E se ele está numa relação privada, tem supremacia? Não. Ok? Vejam bem. Abordou esse conhecimento aqui da gente, tá? Agora, vamos para a letra D. Letra D é boa.
A edição de decreto autônomo destinado à extinção de cargo público ou funções públicas quando vagos é incompatível com o postulado da legalidade. Quando a gente viu o bloco, eu acrescentei decreto autônomo. Então, é possível o decreto autônomo de acordo com a legalidade? Sim. Então, o erro ali, ele está dizendo que é incompatível. É compatível. Ok? Então, erro, uma palavrinha aqui. Tá? Deixa eu ver se a letra D dá para nós fazer. A letra D ainda é uma parte mais avançada, mas alguns já estudaram, então eu vou aproveitar para relembrar. O princípio da prescritibilidade administrativa aplica-se aos atos ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as ações de ressarcimento. Alguém lembra isso? Então, o Estado, quando vai processar um servidor ou um civil que causou dano, existe um prazo de processo. Por exemplo, a demissão é 5 anos, é um prazo prescricional. Mas o ressarcimento ao erário é imprescritível, ou seja, não tem prazo para ressarcimento ao erário. São cenas do próximo capítulo. Quando a gente estudar o artigo 37, a gente vai memorizar esse inciso aqui, ok? Então tem que saber. Deixa eu ver se tem mais alguma que dá para nós fazer hoje. Essa aqui, só para vocês dormirem tranquilos, para vocês verem que o nível da prova não é difícil. Prova aqui, ó, de 2017, quentinha do forno, para dormir feliz. Essa aqui era marcar e correr para o abraço, tá? Prova da Polícia Civil. Pessoal, a prova da Polícia Civil foi mais fácil que a prova da Guarda de Florianópolis. Tá? A Guarda foi mais pesada. Inclusive, quem já fez meus simulados, eu sacanei. Eu botei muitas questões da Guarda Municipal de Florianópolis. Foi uma prova de nível alto. Tá? Então, querem testar o conhecimento de vocês? Façam a prova da Guarda de 2015 da Florianópolis. Tá? Olha só, questão de FEPES e 2017 de agente da Polícia Civil. Trata-se do princípio básico da administração pública, proclamando a igualdade de tratamento que deve ser dispensados aos administrados que se encontram em situações idênticas. Quando eu trato todo mundo igual, sem qualquer forma de distinção. Eu não ensinei ainda isso hoje. Eu vou ensinar na próxima aula, então a gente está preparando o terreno, ok? Quando eu trato todo mundo igual, sem qualquer forma de discriminação, num concurso, numa licitação, eu já dei essa resposta hoje. Quando eu trato todo mundo igual, sem qualquer forma de distinção de tratamento, num concurso, numa licitação, eu respeitei o princípio da moralidade, da publicidade, da eficiência, da legitimidade ou da impessoalidade. Vão com Deus e durmam bem.